Olá, galerinha! Hoje teremos um vídeo novo de geografia do tio Cleidson. E nesse vídeo, vocês aprenderão muitas coisas novas. Estão preparados? Então, peguem o material didático de vocês e me acompanhem. Bom, Itavano, para começarmos hoje a nossa aula online, eu peço a vocês que peguem os seus livros e me acompanhem. Hoje nós iremos dar início ao capítulo 6 do nosso livro, aonde se trata do aspecto físico do continente africano. Nós iremos ver hoje em nossa aula o relevo e as águas da África. Se analisarmos bem o mapa físico da África ao lado, iremos perceber uma grande riqueza com relação ao relevo deste continente. Poderemos perceber aqui que há pequenas porções de planície, normalmente são planícies litorâneas, e próximo aos grandes lagos. Olhem só a região de planície, na costa litorânea. Iremos perceber também que o continente africano ele é banhado pelo Oceano Atlântico na porção oeste, pelo Oceano Índico na porção sudeste, e nós temos também o Mar Mediterrâneo, aqui na porção nordeste da África. Ok? Iremos poder também encontrar aqui uma cadeia de montanhas muito importante. Vocês não podem esquecer, é a cadeia do Atlas. É uma cadeia de montanha jovem e bem alta em relação ao restante do relevo. O relevo africano ele é muito antigo e muito erudito. Então, esse desgaste provocado pela erosão, ele faz com que o relevo na África seja bem parecido com o nosso, aqui no Brasil. Ou seja, em todo o território, ele não tem uma amplitude, uma altitude muito grande. Iremos perceber aqui também uma grande formação de desertos. Aqui nós temos o deserto do Saara, na porção norte do continente africano, e aqui também nós iremos encontrar o deserto do Sahel. Okay? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, compreendendo um pouco mais com relação a esse continente. Aqui ao lado nós temos um pequeno texto onde eu trouxe alguns... Aqui ao lado neste pequeno texto, eu resolvi destacar algumas... Aqui no texto ao lado, eu fiz alguns destaques importantes que vocês não podem esquecer. Primeiro, os rios, por sua vez, geralmente nascem em áreas elevadas, ou seja, os rios africanos são rios planálticos ou montanhosos. Normalmente, isso vai favorecer muito com relação à produção de energia, mas ele não corre com grande força em todo o continente. Alguns desses rios são bem navegáveis, como por exemplo é o caso do Nilo e do Zambeze. Observem bem aqui, sedimentos que são transportados são depositados às margens de leitos fluviais nas planícies. Então nós iremos encontrar aí uma área sedimentar. Grande parte do continente é formado por rocha antiga, por crátons, enquanto ao redor do continente, na área mais litorânea, nós iremos encontrar as planícies formadas por rochas sedimentares. O relevo africano ele tem um predomínio de planalto, como eu falei antes para vocês. Formação rochosa e de aspecto desgastado. É rebaixado pelo processo erosivo. Observe bem agora nessa página como ela explica de forma simples e clara as teorias de Alfred Wegener. É a teoria das placas tectônicas, a teoria da deriva continental. Lembram dela? No início, tudo era uma grande porção de terra. E essa porção de terra, chamada Pangeia, ela foi se dividindo e se transformou em duas, Laurásia e Gondwana. E com o passar do tempo, elas continuaram sua divisão
dando início à formação atual dos continentes. Na África, nós iremos encontrar vários traços dessa comprovação de Wegener. Observem bem abaixo. Nós poderemos perceber, já no cume do monte do Kilimanjaro, conhecido também como o teto da África. É uma das porções mais altas desse continente. É um relevo muito jovem. A África possui um relevo, além de ser muito jovem, um relevo que ainda está em processo de transformação por causa do movimento das placas tectônicas dessa região. Acompanhe comigo um pequeno trechinho do nosso texto. Há cerca de 300 milhões de anos, na era paleozoica, grande parte que hoje conhecemos como continente africano estava agrupado à América do Sul, Índia, Austrália e Antártica, além de Madagascar e da Península Arábica. Juntos, essa porção territorial compunha o continente batizado pelos geólogos de Gondwana. Agora, olhem bem, veja também em Ciências, o que nos deixou bem claro com relação ao mapa da África. Observe bem aqui nós temos o continente africano e a junção com a América do Sul, com a Índia, com a Antártica, com a Austrália, que é Madagascar com a Austrália, ok? Olha só, se pegarmos esse quebra-cabeça, se remontarmos esse quebra-cabeça do continente, contribuirão para a formulação das teorias das placas tectônicas. Aqui na África, juntando todo o quebra-cabeça, ele deixa bem claro, de forma simples, a comprovação dos estudos de Wegener sobre a teoria da deriva continental. Eu destaquei também para vocês embaixo. Planícies fluviais apresentam as maiores densidades demográficas africanas, ou seja, a maior parte da população africana ela se concentra próximo aos grandes rios, as planícies fluviais, ok? Fluvial, rio, pluvial, chuva. Então, a maior parte da população ela se encontra às margens desses rios. Vou destacar também aqui as cadeias montanhosas desse continente. Por ser jovem ainda, por estar em formação, por ter ainda o movimento das placas agindo dentro do continente, vai haver várias cadeias montanhosas. Entre elas, a que mais se destaca, como eu citei na página anterior, é a cadeia do Atlas. Mas nós poderemos encontrar também os maciços de Adamawa, os maciços da Etiópia, os maciços de Drakensberg, o Monte Quênia e o Kilimanjaro, que chega a atingir aí quase 6.000 metros de altitude. Em aplicando o assunto, tem algo muito interessante para a gente. Algo que comprova que as placas tectônicas dentro do continente africano ainda estão agindo, ainda estão se movimentando a um ponto de novamente dividir no futuro este continente. Observe bem, aqui nós temos uma formação de Rift Valley. Lembrem bem que nós estudamos lá no 6º ano que aonde nós temos formação de Rift Valley, onde as placas elas estão se afastando, indo em posições contrárias. Quando as placas vão em movimentos contrários, há essa formação de Rift Valley, ou seja, as placas ao se afastarem, a tendência do terreno é rebaixar e forma, olha bem o que nós temos aqui, ó, essas fissuras, essas rachaduras enormes no solo. A tendência é que no futuro toda essa parte aqui da África venha a se separar. Isso nós iremos encontrar na região do Quênia, ok? Com relação à hidrografia do continente africano, algumas partes do texto também foram destacadas. Observem bem, a África apresenta proporcionalmente menos volumes de águas fluviais do que outros continentes, mas não quer dizer que vai deixar de ter rios importantes. Sim, tem muitos rios importantes dentro desse continente. Observem bem, foi destacado também que à margem do deserto do Saara, as bacias hidrográficas são compostas por rios temporários, também influenciados pela presença do deserto. Lembram bem o que são os rios temporários? São aqueles rios que durante uma época do ano eles vêm a cortar. A água não corre o ano inteiro. Durante a seca, o rio vem a secar. Enquanto as faixas equatoriais, localizadas na bacia do Rio do Congo,
os rios são muito caudalosos, constantemente alimentados por chuvas torrenciais. Ou seja, nas margens mais litorâneas, nós iremos encontrar rios caudalosos. Próximo aos desertos, rios temporários. Com relação ao estudo da hidrografia africana ainda, vocês precisam compreender a relação das vertentes dentro do continente. O que são essas vertentes? É o local de origem das águas. É a direção, é o local de origem, da onde ela se origina e para onde ela vai, a direção que ela vai acompanhar. Então, primeiro aqui nós teremos destacado para vocês a vertente do Mediterrâneo, onde nós iremos encontrar a bacia do Rio Nilo. O Rio Nilo é o rio mais importante da África, tanto atualmente quanto historicamente. Para muitos geógrafos, o Rio Nilo, para vocês terem a noção, alguns consideram ele até maior do que o nosso rio Amazonas, tanto em comprimento quanto em volume de água. Sem falar que, além do Nilo, há outros rios com grandes extensões e grandes volumes de água. Na vertente do Mediterrâneo, nós temos o Nilo, que atravessa parte do deserto do Saara. Ok? Muito importante para o desenvolvimento das civilizações egípcias, principalmente no contexto histórico. Na vertente do Oceano Atlântico, ou seja, no lado do Oceano Atlântico, os que nascem do lado do Atlântico, nós iremos encontrar o Níger, o Congo e o Orange. Okay? Ambos de extrema importância. O Níger é muito importante porque ele vai cruzar o deserto do Sahel. Isso vai impedir o desenvolvimento, o crescimento desse deserto e vai ajudar a vida das pessoas que vivem naquela região. Sofre por uma escassez de água muito grande por causa do deserto. Na vertente do Atlântico, na vertente do Índico, duas bacias destacam-se. Okay? A do rio Limpopo e a do rio Zambeze. O rio Zambeze é muito famoso para quem assistiu o filme do Pantera Negra, entendeu? Foi onde foi filmado parte do filme do Pantera Negra. É um rio muito importante para a região também. Só relembrando, próximo ao deserto de Kalahari, dentro da região. Os rios do continente africano desempenham um papel importantíssimo. Observem bem, qual a importância dos rios na África? Primeiro, a irrigação dos campos, a pesca, a navegação para essa região. A formação e a geração de energia, isso, só que essa geração de energia dentro dos rios da bacia hidrográfica africana, ela acontece apenas em uma parte dos rios. Por quê? A grande parte dos rios africanos são rios navegáveis, rios caudalosos profundos, com grande porção de água. Mas há também rios planálticos, rios montanhosos, que vai favorecer a produção de energia, como é o que acontece, por exemplo, no rio Zambeze, localizado entre a Zâmbia e Zimbábue. Oitavo ano, eu espero que vocês tenham compreendido essa parte da hidrografia e do relevo africano. Só relembrando, a hidrografia é de suma importância formada por grandes rios. O relevo africano é muito antigo e desgastado, porém há uma presença de movimentações tectônicas ainda naquela região, que está influenciando muito na formação de lagos, como é o exemplo do Lago Vitória e do Tangânica, muito importante para a região. Tenham um bom dia e até a próxima aula, oitavo ano. Eu espero logo estar com vocês em uma aula presencial. Juntos iremos passar por esse momento difícil em nosso país. Coloquem abaixo e eu ajudarei vocês. Tchau, tchau, meninos.